Obrigado, João, pela apresentação. A gente tem algumas perguntas aqui do chat e a gente tem também na plateia aí um entusiasta do tema e que participou como panelista também e que a gente vai colocar ele integrando essa discussão, talvez até para contribuir com alguma pergunta, que é o Dr. Ricardo Ladeira. Sinta-se à vontade aí, doutor Ricardo, se quiser fazer alguma pergunta. A gente gostaria muito de sua participação aqui nesse grupo de discussão a partir de agora. E parabéns, João, novamente pela apresentação. Obrigado. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, sim. Ok, obrigado, Carlos. Bom, nossa expectativa plenamente realizada, né? Excelentes apresentações, eu acho que a gente sai com um conteúdo indiscutível hoje, muito maior do que entramos há poucos minutos atrás. A minha pergunta é mais uma colocação que eu faço. É o seguinte, além de ter... Por que eu me interessei por esse assunto, né, de radioproteção? É só por causa que eu tenho essa vinculação com a Inovença? Não, porque também, no meu trabalho no dia a dia, eu sou um médico da área de diagnóstico, e minha formação nas últimas décadas é sempre na área de ecocardiografia. E eu faço a gestão de um grupo razoável dentro do IASP em diagnóstico em ecocardiografia. E de alguns anos para cá, pelo menos na última década, o ecocardiografista passou a compor dentro do time da cardiologia ou da radiologia intervencionista. Vocês vejam que se fazem uma série de colocações, como é que você protege a equipe que faz parte do time de intervencionistas, como é que eles podem, obviamente, minimizar a exposição, obviamente, para criar-se um ambiente seguro, mas o que a gente nota no dia a dia é que, a partir do momento que houve uma agregação de mais profissionais nas intervenções, você praticamente entra num ambiente que, por uma questão de idade, você, obviamente, tem um pouco mais de experiência e nota de como é que você pode se proteger de uma maneira mais correta. Mas a gente vê que, na maioria dos serviços, eu não falo só do IANSP, eu tenho outras vinculações com outras instituições, eu vejo que quando você entra para um ambiente de intervenção, e hoje em dia o ecocardiografista participa de TAV, de mitraclip, de ablação, de fechamento de orifícios congênitos, e a última coisa que, de fato, a gente participa de uma maneira clara é da proteção. A gente praticamente, quando entra na sala, a gente encontra um espaço que é praticamente assim, é o que sobrou dentro da sala de hemodinâmica. Aquele espaço que você pode colocar o seu equipamento de ecocardiografia, você está, obviamente, com avental, mas existe uma sensação de um certo improviso. Eu queria saber qual que é a opinião de vocês, já que eu tenho físicos que, obviamente, podem sustentar a nossa preocupação daquele médico que vai fazer procedimento ocasional, apesar que hoje a intervenção ela praticamente se torna muito recorrente. Como é que as instituições estão ouvindo os físicos, ouvindo os colegas que fazem intervenção, para proteger hoje em dia um time que é muito maior do que era, pelo menos, há 10, 15 anos atrás? Muito obrigado. É isso que eu queria fazer minha colocação. Fica à vontade qualquer um de vocês para responder. Bruna ou doutora Maria de Fátima, fiquem à vontade. Doutor Ricardo, eu compartilho exatamente essa opinião. Eu percebo que antigamente você tinha um médico, um enfermeiro, hoje já tem vários profissionais trabalhando, às vezes, num ambiente com bastante radiação, e eles me ligam, o que a senhora acha? Como que é a radiação? Eu estou recebendo dose? Não? Então, eu fico de longe, querendo imaginar como que é isso exatamente que o senhor falou, onde é o ambiente que ele está trabalhando, né? Então, eu peço sempre para ele conversar com o físico médico que está ali no momento, com a enfermagem, para saber o que eles podem oferecer para que ele tenha esse apoio que o senhor está falando. Inclusive, participar de treinamentos ou se posicionar de uma maneira correta, a monitoração, se o senhor tem esse trabalho que é, vamos dizer assim, ocupacionalmente exposto à radiação,
para ser monitorado, dependendo da situação. De longe, eu sempre peço assim, que o profissional que está nessas áreas peça orientação do coordenador, do médico responsável, para que ele seja enquadrado exatamente como o senhor está falando. Essa é a minha opinião sempre e eu concordo com o senhor. O senhor viu ali as curvas que a Bruna mostrou de isodose, às vezes o profissional está mais ou menos próximo ali, em algum local, quando você vira o tubo, né, alguma coisa assim. E ter todos os aventais, protetor de tireoide, se o senhor estiver próximo, o senhor cristalino. Essa é a nossa orientação, apesar de estar distante, né? Às vezes, eu consigo ver um pouco o ambiente. Então, se eu falo com algum responsável, eu falo. Porque a maior parte do trabalho do ecocardiografista é por via transesofágica. E a gente diretamente manipula a sonda para encontrar o menor campo de localização, e eu vejo que muitas vezes a minha mão ela está interposta em todo o feixe radiológico, né? E normalmente a gente nunca fica atrás de quem está na atividade do cateterismo, nós estamos ao lado, exatamente do lado de toda a fonte de radiação. Então, essa é uma preocupação que eu vejo, que tenho visto isso em outros eventos, mesmo no exterior, que os ecocardiografistas ficam assim meio na situação. Se você estiver protegendo, muito bem, senão não sabemos o que fazer. Quer dizer, sabemos, mas eu acho que temos que pensar de uma maneira mais coletiva, quando você coloca mais profissionais dentro do ambiente de trabalho, com um risco, obviamente, conhecido, né? O João é nosso parceiro, estamos sempre fazendo o TAV, e a gente sempre procura, né, fazer o melhor possível, de ter uma posição mais defensiva, mas é algo que precisamos sempre, vamos ter que conversar, né, João? Sim. Uma vantagem nos procedimentos estruturais é que a angulação do aparelho muda muito pouco. Geralmente, a gente acaba escolhendo uma posição e o aparelho ele fica nessa angulação durante praticamente todo o procedimento. Então, se torna mais fácil o posicionamento de uma maneira que vocês fiquem mais longe do tubo de raio-x. Porque no procedimento de coronária, a gente muda a angulação toda hora e seria impossível. Mas no estrutural, isso é um pouco mais fácil, porque como geralmente escolhe uma projeção e vai ficar ali durante basicamente todo o procedimento, é só uma questão de planejamento mesmo de sala antes do procedimento começar. A gente conseguir ver de qual lado o tubo do raio-x da sala vai ficar naquele procedimento e colocar vocês no lado contralateral do tubo, que isso acho que já facilita bastante, já ajuda bastante em relação à proteção. Se eu puder, inclusive, dar uma opinião, né? Além desses profissionais já citados, nós temos vários outros profissionais, como é o caso de anestesistas, porque, em geral, o anestesista ele fica exatamente na posição oposta onde está sendo feito o procedimento, então ele tem que ficar próximo ao paciente, me corrijam se eu estiver falando errado, ele tem que estar próximo do paciente para fazer o monitoramento dos sinais vitais. Entretanto, ele acaba ficando na angulação em pior situação, porque os médicos hemodinamicistas, devido ao seu maior conhecimento, entende-se que eles vão fazer toda a proteção, e os anestesistas, em geral, infelizmente, eles não conseguem ter o acesso a essa informação da mesma forma como os outros profissionais já estão envolvidos na área. Então, a gente tem um problema, não só, né, de uma classe, mas de várias classes que estão envolvidas dentro de uma cirurgia e que eventualmente eles estão desfavorecidos devido ao posicionamento dentro da sala. Se eu puder, inclusive, fazer mais uma observação, tem um local no qual eu trabalho e eu visito frequentemente, em que eles fizeram marcações no chão. Então, essas marcações no chão de 1 metro, 2 metros, 3 metros, como uma fita, né, vermelha no chão, isso daí ajudou eles muito em sinalizar para profissionais que não estão habituados a trabalhar em ambientes com radiação, onde ele pode se posicionar. Porque é muito fácil para a gente falar, fique a 2 metros. Tá bom, em que posição que eu estou a 2 metros? Então, isso acabou sendo para eles dizendo, fica atrás daquela faixinha ali, vermelha, que pelo menos radiação você vai estar recebendo durante o período do procedimento em que você não precisa estar tão próximo ao paciente, talvez assessorando ou não. Então, é uma grande discussão que a gente tem sobre isso também. Só queria acrescentar uma coisa que para mim o que é mais importante é ele ser integrado.
e que esses procedimentos sejam planejados. Ele tem que ser integrado, ele tem que participar, não só isso que a gente já falou até agora, mas ele tem que ter o conhecimento do equipamento, porque, como o doutor mesmo falou, o doutor João, todos os médicos falaram, muda muito com o paciente, com a angulação é complicado, às vezes ele tem que mudar de posição, mas se ele tem o conhecimento de como funciona o equipamento e das doses que ele pode receber, eu acho que, inclusive, essas pessoas que estão próximas do feixe do paciente devem ser monitoradas. Isso eu já tenho falado muito para os titulares quando eles falam comigo. É uma excelente discussão. Eu estou como moderador, mas sou cardiologista e intervencionista. Faria um comentário aí, concordo com o doutor Ricardo Ladeira e os outros que comentaram. Realmente, a gente tem ficado cada vez mais próximo dos ecocardiografistas. Eu, particularmente, tenho um conflito de interesse, que eu sou casado com um ecocardiografista que participa de procedimentos em hemodinâmica, e também tenho essa preocupação, né? Com certeza. E a professora Meire chamou a atenção que alguns serviços já têm um biombo com proteção radiológica, que o anestesista fica atrás, e que o ecocardiografista tem a possibilidade de que nos momentos em que ele não é tão solicitado no procedimento, ele pode ficar também escondido lá atrás. Isso é uma medida muito útil, junto com essas marcações também, que eu achei ótima ideia de Bruna. Eu, como hemodinamicista, que gosto da presença dos ecocardiografistas, que ajudam muito a gente, sempre tento escolher uma capa mais leve para eles também, para eles ficarem bem tratados lá. E acredito que é fundamental, principalmente nos serviços menores, onde tem poucos ecocardiografistas, que eles tenham o dosímetro deles e sejam realmente inseridos no serviço como parte do procedimento, com certeza. Essa é a minha opinião. Olá, eu gostaria só de fazer uma pequena contribuição. Quem fala é o professor Felipe, é isso? Isso, tudo bem? Boa noite a todos. Pode perguntar. Só eu tirar aqui que eu estou com eco, está com eco a minha voz, né? Acho que agora melhorou. Pronto, agora eu consigo falar um pouquinho. Eu tenho que tirar o áudio de um sistema para outro. Com relação ao posicionamento de sala, treinamento em radioproteção, conhecimento da equipe, a participação do físico, supervisores de proteção radiológica, engenharia clínica, existe toda uma equipe envolvida num procedimento intervencionista, né? Então, desde o começo, lá no planejamento de uma sala, né, essa composição, junto com a arquitetura, aquisição do equipamento, melhor posicionamento em sala, reconhecimento da equipe de enfermagem para todo o fluxo do que vai acontecer na sala, entrada, saída de pessoas, entrada, saída de material. Existe uma série de itens a serem considerados quando nós falamos de uma sala intervencionista. E isso significa um fluxo grande de pessoas essas que estarão, a princípio, utilizando uma dosimetria, né? Profissionais de enfermagem, principalmente, que fazem todo o apoio ao médico, né, durante o procedimento, o anestesista, com toda certeza, né? Eventualmente, eu tenho um profissional de radiologia técnico, mas em quase que toda a totalidade ele fica no comando do equipamento. É raro eu ter o técnico em radiologia ou o tecnólogo na sala, especificamente, porque é um exame dinâmico em que o próprio cardiologista, né, o intervencionista, opera o equipamento. Então, o que nós fizemos? Primeiro que toda equipe, quando entra na nossa intervenção, nós fazemos um treinamento de uma semana em proteção radiológica. Então, nós treinamos toda a equipe, todos eles passam por toda a equipe, não é só quem entrou, é toda a equipe. Nós fazemos um retreinamento anual com toda a equipe, os próprios profissionais que são da radiologia. Aí é muito importante, porque isso eu faço junto com a liderança da intervenção. Então, ele participa, ele faz o estudo de caso, ele discute as doses junto com a gente, ele sempre pergunta das doses, no nosso caso, né? Do que foi, qual foi o número de doses, exige o uso da dosimetria, né? Compreende o papel. E numa das minhas idas para o exterior, eu conheci uma dosimetria que eu trouxe, né? Que é o Stant Dose, que é um dosímetro que eu acoplo, ele tem um efeito didático, ele é um medidor, né? Efetivamente,
mas ele tem um efeito didático que eu acoplo na tela do equipamento onde estão os gráficos de acompanhamento. Então, todos os dosímetros Instant Dose que os profissionais estão utilizando me dão um gráfico de maior ou menor dose em vermelho, amarelo e verde, é um gráfico, né? Então, o que acontece? Quando eu me aproximo do paciente, ele aumenta o gráfico em vermelho, dizendo que eu estou numa posição com maior dose, e à medida que eu me afasto, esse dosímetro lá na tela me diz que eu, Felipe, estou me afastando, a minha dose está caindo. Então, o que acontece? Eu percebo lá a minha equipe se afastando do paciente, procurando a posição na sala onde a dose vai para o verde, ou seja, onde tem maior segurança. Isso tem ajudado bastante o Instant Dose nesse princípio, ou seja, eu tenho o dosímetro regulamentar, eu uso o dosimetria USL, como eu falei, por preferência, por uma série de fatores, né? Para a dosimetria específica do IOE, da equipe, e eu tenho o Instant Dose que tem essa característica curiosa, né? Da própria equipe verificar o dosímetro dela em que instante que está, ou seja, em que nível de dose está, né? E eles mesmos procuram um afastamento e um melhor posicionamento em sala. Eles só vão se aproximar do paciente a pedido, fazem o que tem que fazer e se afasta. Então, não sei se já viram essa dosimetria, ela é muito boa, né? E eu também me utilizei de marcar o piso, né? A gente faz toda a marcação de piso, identificando a posição de maior, média dose e baixa dose na sala, faz toda a identificação de sala, também com esse efeito didático, né? De se posicionar num ponto. E o dosímetro corrobora com isso, porque eu consigo que o meu usuário veja e acompanhe a dose dele naquele momento, é de imediato, é dose real, né? Ele está medindo dose real e ele vai se posicionar procurando a melhor posição de sala. Não é uma dosimetria cara, não é nada absurdo, né? Mas ajuda muito, inclusive, para que a equipe entenda o posicionamento em sala, né? Eu tenho utilizado em várias salas, mas na intervenção tem esse efeito de melhor posicionamento, melhor conhecimento da radiação, porque eu torno ela visível, na verdade, né? A radiação não é visível. Eu tendo um gráfico onde eu possa visualizar o que está acontecendo com minha dose, com o meu dosímetro, eu procuro a melhor posição dentro de sala para reduzir essa dose. Então, é uma das medidas que eu uso também dentro do treinamento. Eu não tive a oportunidade, mas depois eu mando algumas imagens, algumas filmagens que eu fiz de todo esse processo, eu passo para a Luciana e ela passa para todos os participantes desse programa, né, que quem desejar. Nós filmamos todo o processo, o comportamento da equipe, mas assim, é fundamental que nos retreinamentos anuais a equipe toda esteja presente, né, porque é muito comum fazer o treinamento com a equipe nova, né? O bom é que todos estejam juntos, porque o que acontece? Todos colocam as suas dificuldades, porque já ficaram 1 ano, 2 anos na sala, falam, Felipe, isso é legal, mas ó, eu tenho esse problema, aconteceu esse problema, granulou a minha imagem fazendo aquilo que você pediu, então, ó, tenho esses pontos de granulação. A equipe participa muito, né? Quando a gente envolve a equipe no todo, eles vão entender essa participação do físico, eles vão colaborar. Agora, quando você coloca algo que torna aquilo factível, visível, né? Ou seja, a equipe se comporta melhor também, porque ela cuida da dose dela, né? É melhor do que eu colocar ali um relatório de dose dizendo, olha, naquele mês você teve uma dose. Não, ela está vendo ali naquele instante que a dose está alta, né? É muito interessante. É isso que eu queria colocar. Uhum. Esse tempo atrás, Felipe, a gente tentou, né, fazer essa aquisição, mas ficou um pouco com custo elevado para a instituição, né? Então, infelizmente, a gente não conseguiu fazer essa aquisição, mas eu ainda não desisti. Uma palavra para você, doutor Vinícius. Então, a gente tem uma pergunta da plateia aqui, mais direcionada para a Bruna, né? No protocolo de dose baixa, mesmo após os controles de qualidade, podemos observar uma certa granulação ainda da imagem. E sabendo da importância tanto de manter uma dose baixa como de ter uma boa qualidade de imagem, existe alguma forma de melhorar essa imagem durante os procedimentos?
Alguma Eu achei uma estratégia que você excelente pergunta. Então, existem vários fatores envolvidos nisso, né? Então, quando a gente está utilizando um protocolo de baixa dose, eu tenho que verificar primeiro, quando eu entro no protocolo de baixa dose, em geral, a maioria dos equipamentos muda a taxa de frame. Então, às vezes, o baixa dose, em vez de ele entrar com 10 ou 15 frames por segundo, ele vai entrar com 7,5, ou 7,5, 5, alguma coisa menor, né? Quando você passa para 7,5 frames por segundo, você vai perceber uma granulação de imagem bem característica. Então, isso, inicialmente, precisa ver se isso há como ser, se a equipe consegue se acostumar com essa granulação de imagem, né, para se trabalhar. Mas, tirando isso, nós temos também outro ponto. Primeiro, saber se o procedimento e o paciente que você está utilizando, se esse protocolo de baixa dose está oferecendo a quantidade de radiação suficiente. Então, pode ser que ele realmente não consiga oferecer a quantidade de radiação suficiente para formar a imagem com qualidade. Por isso que ele vai granular, porque não tem radiação chegando no detector ou no intensificador de imagem em quantidade suficiente para gerar a imagem. E isso vai fazer um processo de granulação. Existem algumas melhorias que a própria aplicação pode fazer, ou se você tiver algum profissional que tenha um conhecimento ali na máquina, um bom conhecimento na máquina para poder gerar um protocolo, mas em geral isso quem faz é a application, porque quando a gente muda as faixas de calibração, não só necessariamente ele muda as técnicas, né, como o KV e o MA que ele seleciona, em geral, principalmente máquinas modernas, ele vai colocar o tirar-filtro, né, filtração adicional. Então, às vezes, ele vai colocar filtração adicional de cobre, e quando entra filtração de cobre, você tem um endurecimento de feixe, então você tem uma característica de radiação muito diferente. E isso a gente não consegue mexer, nós, eu digo operadores da máquina, né? Somente os profissionais que mexem no sistema como um todo. Então, o protocolo de baixa dose você vai utilizar para pacientes que são pequenos, né? Então, se a gente está falando de fazer, vamos supor, uma criança, um adolescente, um paciente que é pequeno, você pode utilizar o protocolo de baixa dose. Ou você pode até utilizar um protocolo de dose normal e lembrar que a maioria dos equipamentos tem como você tirar a grade, quando a gente está falando de flat panel. Então, quando a gente está falando de flat panel, ele vem com uma grade ali. Não sei se alguém falou sobre isso, se é conhecimento de todos, mas ele tem uma grade, que essa grade, ela melhora ali a resolução na imagem, entretanto, ela aumenta a técnica, porque parte dos fótons de raio-x ficam retidos naquela grade, e com isso a gente tem maior quantidade de radiação. Para um paciente padrão, a gente deixa aquela grade, quase ninguém mexe naquilo, mas para um paciente pequeno, a gente pode optar também por tirar a grade. Então, em resumo, minha sugestão é, se vocês têm a necessidade de utilizar aquele protocolo baixa dose e querem começar a utilizar, verifica se ele está adequado para o tamanho do paciente que você está utilizando, ou seja, você não vai conseguir usar para pacientes muito grandes, e verifica se talvez você não precisa pedir uma recalibração da sua máquina para o application, dizendo, olha, o protocolo de baixa dose não está com uma qualidade muito bom. Então, a gente pode ver mais ou menos isso. Tem mais um detalhe, desculpa. O protocolo de baixa dose, nessa nova instrução normativa, ele tem uma proporcionalidade que ele deve estar entre protocolos. Então, o baixa dose, ele deve ser 50% menor em quantidade de radiação do que o modo normal. E o modo normal deve ser 50% menor em quantidade de radiação pelo modo alto. Então, essa proporcionalidade deve ser respeitada. Então, se ele está nessa proporcionalidade e fazendo os testes de qualidade de resolução de baixo e alto contraste, ele tem a qualidade mínima de resolução de alto e baixo contraste, em teoria ele está um protocolo habilitado para ser usado sem qualquer problema. Excelente. Tem uma pergunta que está no chat, até para todos aí, mas talvez eu deva endereçar aí a doutora Maria de Fátima, que baseado no que foi demonstrado aqui no nosso evento, né, o físico tem uma importância muito grande, né? E aí tem uma pergunta, se o físico deve fazer parte como membro permanente da equipe de radiologia intervencionista, assim como
nos serviços de radioterapia, ou seja, na hemodinâmica, assim como no serviço de radioterapia, deve ter sempre um físico como um membro permanente? A minha opinião é que tem que ter um físico nessa área. Eu concordo plenamente, é super importante. Vocês viram até aí a participação da Bruna, até para analisar essas questões de protocolo, de grade, de calibração, e está constantemente, porque o equipamento também tem essa questão de que ele vai deteriorando, e para fazer análise dos controles de qualidade que são feitos, para fazer essas curvas aí de isodose, para análise das doses, para verificar se tem alguma coisa com o procedimento junto com o responsável técnico, como o caso que o doutor Ricardo falou de posicionamento físico no momento desse, é essencial. Então, na minha opinião, em radiologia intervencionista, deveria sim ter um físico. Com certeza absoluta. Tem uma frequência que vocês recomendam para essas otimizações da fluoroscopia dos aparelhos, assim, com que periodicidade deve ser revista essas otimizações da fluoroscopia, né? Porque com o tempo há essa modificação. Tem uma periodicidade que vocês recomendam, de quanto tempo tem que estar esse físico lá avaliando? A Bruna depois pode complementar, mas nós temos o mínimo, né, de medidas que são feitas para esses equipamentos. O que é importante é, quando é feita essa medida, ela tem que ser analisada, tem que olhar os protocolos e ver como foi essa variação. Porque o que eu sempre percebi é que são feitas essas medidas, mas parece que não muda muita coisa. Às vezes acerta uma coisa ali, ou muda alguma peça. Então, é importante que tenha, no mínimo, essa periodicidade, com essa análise crítica das medidas que foram feitas de constância e também analisando a frequência e o número de exames que são realizados. É um serviço que muitos profissionais trabalham no equipamento que tem um número de exames muito grande e que tem muitos protocolos, a periodicidade pode ser de acordo com esse fluxo de pessoas. Não sei se a Bruna... eu acho que o físico tem que estar constantemente lá, qualquer mudança que tiver, mas esse processo de otimização, na periodicidade, de acordo com isso, na minha opinião. Eu concordo totalmente com a doutora Maria de Fátima. Eu acredito que um físico dentro de uma instituição, ele vai agregar alguns conhecimentos, né? Então, a gente vai montar ali uma comissão de radioproteção, eu acho que essa é a palavra. Porque quando a gente está falando de radioproteção, eu não estou falando só do papel do físico. A gente está falando do papel do tecnólogo, a gente está falando do papel do médico, do papel dos instrumentadores, de todos os profissionais que estão envolvidos ali dentro, né? E cada um vai contribuir com a sua formação. Infelizmente, é muito longe da nossa realidade Brasil hoje, que é ter um físico dentro de um hospital, principalmente dedicado ao intervencionismo. Eu, particularmente, conheço uma pessoa, que é a Rochelle, que fica lá no Rio Grande do Sul, no Hospital São Lucas, se eu não me engano, né? Não, Hospital das Clínicas, eu não recordo. Das Clínicas, lá do Rio Grande do Sul. Ela tá Isso. Tirando ela, eu acho que não tem nenhum outro físico que ele é interno do hospital. A maioria dos físicos, eles são prestadores de serviço, ou seja, eles são acionados. Tem um problema muito grave, ou no momento em que eles precisam fazer a renovação das documentações. Então, ele acaba sendo muito ausente ali dentro, né? E eu acho que tem muita coisa para ser agregada, sim. Em paralelo a isso... Opa, desculpa, aqui é um pouco de barulho. Em paralelo a isso, nós temos as questões das periodicidades. Eu acredito que a periodicidade que a gente tem atualmente, que é anual, e fazer semestralmente uma imagem de qualidade, que seria uma imagem ali de resolução, que a gente faz para um acompanhamento, acredito ser satisfatório, mas vale lembrar que, quando há uma troca de tubo de raio-x, você precisa refazer todo o controle de qualidade. Quando se troca o tubo de raio-x de um equipamento, você perde a característica inicial daquele equipamento. Então, aquilo que a gente estava falando, de uma curva de calibração, que estava dando tanto, isso, aquilo, acabou, mudou tudo, é um novo equipamento. Então, ele vai vir com uma nova curva de calibração e espera-se que o engenheiro, depois que fez a instalação do equipamento, do tubo de raio-x, tenha tempo suficiente de fazer a calibração, porque
Às vezes o serviço está tão na correria e coloca tanta pressão, né, na equipe para fazer aquela troca de tubo, está parado há alguns dias e está com uma agenda atrasada e tem que liberar logo a máquina, que às vezes o engenheiro não consegue fazer a calibração. Nós já pegamos equipamentos em que nós brigamos para fazer os ajustes dos valores, principalmente das máximas taxas de Kerma ali, que estavam bem altos, e aí, depois de alguns meses, houve uma troca de tubo, fomos chamados para fazer o controle de qualidade, e estava do mesmo jeito inicial, antes da briga. Então, nós tivemos que pedir novamente para refazer, porque às vezes quando eles trocam o tubo, eles fazem como se fosse um reset no sistema. Então, eles puxam como se fossem as curvas de calibração de fábrica. E as curvas de calibração, eles têm isso daí foi uma coisa que eu aprendi com alguns engenheiros. Quando eles puxam as curvas de calibração, existe um padrão Brasil. E o padrão Brasil, às vezes, não está otimizado para esse 176 mg/minuto. Às vezes, ele está para um pouco mais ou um pouco menos. Então, ele pode variar um pouco. A primeira instrução normativa, quando saiu, que saiu 100 mg/minuto, ali deu um grande boom para eles, porque não existia esse padrão. Eles falaram que esse padrão não era uma realidade, então eles tiveram que se adequar a algo que era muito difícil, e aí acabaram voltando atrás e passando para 176 de novo, depois que eles republicaram, né, a instrução normativa. Então, lembrar, fez troca de tubo, tem que fazer os testes de controle de qualidade, senão não adianta ter ali uma máquina que, em teoria, está calibrada, mas você já não sabe mais o que ela está fornecendo de informações. Perfeito. Eu gostaria de pontuar, desculpa. Desculpa. Só queria pontuar rapidinho, só sobre esse comitê, que desde a da antiga portaria 453, esse comitê, na verdade, de proteção radiológica, ele é mesmo exigido que tenha um profissional de cada área, porque para que os princípios sejam cumpridos, por exemplo, o princípio da justificação. Se você tem um ortopedista dentro de um grande hospital, por exemplo, que são vários profissionais, com vários residentes, esse comitê tem que agregar todos estes chefes dos setores, junto com os tecnólogos, os físicos e com o pessoal, os coordenadores, o pessoal de segurança do trabalho, para que esse programa de proteção radiológica seja efetivamente implantado. E o que a Bruna estava falando sobre essa questão de mudança de tubo, eu acho super importante. Eu queria lembrar sobre esses applications. Eu tinha o costume de ir, às vezes, conversar com o pessoal de mamografia, e veio um application e deu um curso para uma pessoa que passou para outras, né? Eu acho que quando vem alguém para dar algum tipo de treinamento e técnico de recurso do equipamento, toda a equipe tem que trabalhar. Depois podem até trocar informações, mas uma pessoa passar para todas, eu acho que isso não é uma coisa muito produtiva e muito efetiva, né? Isso é uma coisa. E a posição do físico nesse momento, como ela mesma estava falando, que eu já tinha comentado, é importante para a análise desses testes, que muitas vezes não é feito por ele, é feito por outro serviço. Às vezes é ele mesmo que faz, mas ele pode terceirizar esse serviço, e a manutenção também ele está ali ao lado. Por isso que é importante a posição do físico médico dentro de um hospital, e principalmente numa área que tem alta radiação, que é a área intervencionista. É isso que eu queria falar. Eu vivi muito tempo lá dentro, assim. Vamos aproveitar. Coisa também... Pode falar, doutor. Não, pode falar, professor Luciano, tranquilo. Eu ia só depois aproveitar a presença de João aí para perguntar para ele mesmo que eu já elaborei a questão aqui, porque é uma coisa que às vezes chama a atenção da gente. Eu sou muito atenta a alguns detalhes quanto à agenda, né, do médico. Geralmente, ela não é elaborada com uma distribuição dos casos complexos. Geralmente, é uma determinada equipe que fica fazendo muitos procedimentos, que nem pacientes revascularizados. São procedimentos, mesmo que seja diagnóstico, eles vão demorar mais do que um cateterismo comum, né? Então, vocês pararam para conversar com o corpo de enfermagem, explicar para eles a necessidade dessa rotatividade dos procedimentos devido também à exposição radiológica, ou nunca foi uma coisa que
foi observada por vocês, doutor João? Está sem o microfone. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Se o senhor quiser ir falando, doutor Vinícius, enquanto isso. Consegui aqui, Tá. tinha travado aqui o microfone. Então, realmente a gente nunca parou para conversar com a enfermagem sobre essa necessidade de rodiziar, né, a complexidade dos procedimentos em relação à equipe, né? Acaba que isso acaba acontecendo muitas vezes de maneira aleatória, conforme os pedidos vão chegando, né? Mas realmente seria uma coisa importante, né? De tentar ver o que for eletivo, pelo menos, que eu posso esperar, e ter uma distribuição mais uniforme de acordo com a complexidade, porque realmente acaba, na prática, se concentrando muitos procedimentos complexos num dia e, às vezes, em outros dias, só cateterismo diagnóstico e sem tanta complexidade. Seria realmente fundamental e muitas vezes a gente não para pensar nesse ponto. Porque sempre foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque a gente que fica ali, né, eu costumo dizer assim, que é a coluna do meio, né? Sim. A gente começa a observar muita coisa, e principalmente por a gente ter essa preocupação com estar protegendo um pouco mais vocês, né? Então a gente acaba observando isso. Mas é um ponto para a gente estar até já revendo essa semana. Certamente. Está lá na minha palestra, o rodízio dos profissionais. Sim. Foi por isso que veio na minha cabeça uma coisa que já vinha me incomodando. Super importante. Obrigada. Doutor Vinícius? A gente tem mais 15 minutos. Tem mais 15 minutos. Doutor Ricardo, doutor Vinícius, quiserem falar mais alguma coisa, se tiver mais algum questionamento. Estão com os microfones desligados. Ok, não, meu telefone, meu microfone estava bloqueado. Agora, deixa eu baixar um pouco. Não, eu ia fazer uma pergunta para o doutor João. Tá com eco no meu áudio. Só um segundo. Uhum. Vocês me escutam agora? Sim. João, a gente comentou um pouco sobre o advento da robótica, né? Já chegou em várias outras especialidades e está chegando agora na cardiologia intervencionista, né? Mais fora do Brasil, mas no Brasil a gente já tem um centro, né? Que eu acredito que é o Einstein, em São Paulo, que tem o robô. Assim, essa com certeza é uma das estratégias que reduz radiação para o médico. Assim, o que é que você já viu alguma coisa sobre isso? O que é que você acha dessa tecnologia? Não, assim, eu acho que é fantástico. Em termos de radioproteção, vai diminuir muito a taxa, porque basicamente você fica a maior parte do procedimento fora da sala, protegido, né, num lugar chumbado e exposto a uma dose mínima de radiação. Pelo que eu tenho tido contato, o robô ainda tem umas certas limitações em relação a movimentos finos. Então, assim, para cateterizar a coronária, o médico precisa entrar em sala, basicamente ele avança material,
tem que ser também um vaso com anatomia não muito complexa, não pode ter muita tortuosidade. Então, eu acho que é uma tecnologia que ainda está se desenvolvendo e tende a melhorar, né, com o tempo, mas eu acho que vai ser fundamental para ser uma das formas de reduzir a radiação. Uma coisa que me preocupa é porque, assim, acaba que, inclusive, o maior benefício da robótica é tirar o operador de dentro da sala e proteger o operador, né? E acaba sendo um investimento muito grande que, às vezes, a instituição não vai querer lançar mão daquilo só por proteção individual, né? Acaba que, até o momento, ele não conseguiu mostrar uma grande vantagem em relação à melhoria, né, no resultado do procedimento, alguma redução de custo. E, às vezes, para convencer o gestor, você tem que mostrar também algum benefício, não só em relação à radioproteção. Às vezes é mais difícil de convencer, mas eu acho que certamente seria uma medida que reduziria muito a dose de radiação, conforme a tecnologia for melhorando e se tornando mais próxima da nossa realidade. Excelente. Assim, eu acredito até que o advento da pandemia também fortalece aí a tecnologia do robô, né? Porque não só a questão de radioproteção, mas também a questão biológica aí, eu acho que diminuiu muito a exposição da equipe por conta disso, né? Mas é uma coisa que ainda está incipiente, muita coisa a ser provada aí antes da gente começar a utilizar ele de forma rotineira. Essa é a minha opinião também. Tem mais uma pergunta aí, acho que se estende aos físicos, mas também, talvez até você também, doutor João, a possibilidade de usar protocolos durante o procedimento com diferentes exposições, utilização de exposição pela fluoroscopia. Por exemplo, a pergunta envolve a utilização de fluoroscopia 3.75, ou 7,5, em algumas projeções que você demande uma necessidade de visualização melhor, como uma Spider, por exemplo, né, que é a caudal esquerda, você utilizar uma dose de fluoroscopia um pouquinho maior, 15 frames por segundo. Isso é sua prática? Você já utilizou alguma coisa desse tipo, visando a redução de exposição radiológica? Assim, de uma maneira geral, fluoroscopia 7,5, hoje em dia eu estou acostumado e tirando pacientes específicos, às vezes um paciente que já é muito obeso e a imagem já é ruim por si só, tirando esses casos, de uma maneira geral, não me incomoda visualmente a 7,5. Abaixo de 7,5, aí eu já acho que já fica difícil, é muito difícil trabalhar abaixo de 7,5. Mas 7,5 para fluoroscopia, eu acho que, de uma maneira geral, pessoalmente, eu me acostumei bem, né? Então, de uma maneira geral, eu mantenho sempre em 7,5 a fluoroscopia, não alterno em relação à projeção, não. Eu acho que se eu puder até fazer um comentário, eu acho que houve também uma mudança, né? Os médicos... Acho que meu áudio está ruim, né? Bom, eu acho que os médicos, eles estão hoje, pelo menos os médicos mais novos, eles já estão até um pouco mais acostumados com essa imagem, né? Um pouquinho mais, com frames mais baixos. A gente vê, às vezes, resistência de alguns médicos que são um pouco da old school, que já estão acostumados com uma qualidade de imagem diferente e acabam sendo um pouco mais resistentes a essa mudança. Mas é bom, eu acho, que ter nessa equipe sempre alguns médicos que têm essa opinião diferente para que possa, talvez, haver uma divergência. Eu acho que até fazendo observação, às vezes, isso que a gente está falando sobre applications, ajustar protocolos, às vezes o equipamento está calibrado e está tudo ok, ou chega um médico novo na equipe, ou algum médico que vai fazer um procedimento específico e ele está acostumado com alguma outra máquina, e ele solicita que faça alteração no protocolo, então que mude as curvas de calibração, uma adequação. Então, às vezes, isso também acontece, né, em algumas máquinas, que a pedido médico, os applications acabam fazendo alguns ajustes de protocolo, atendendo muito mais aquele médico específico que tem uma
uma preferência para algum tipo para uma imagem mais ou menos ruidosa, e acaba que os outros membros da equipe acabam só seguindo aquele protocolo que o médico, às vezes o responsável, acaba determinando no setor. Exato, assim. Outra coisa que tem mudado à medida que os procedimentos têm ficado mais complexos também é a utilização de métodos adicionais, né? Então, utilização de ultrassom intracoronário ou tomografia de coerência óptica, né, que são avaliações intravasculares, faz com que a gente reduza também a necessidade de muita radioscopia, né? Hoje em dia a gente consegue fazer implante de stent guiado apenas por ultrassom intracoronário, com excelentes resultados, até melhores talvez do que só pela radioscopia, né? Então, isso daí realmente é uma coisa que a gente tem de, por várias formas, reduzir a quantidade de raio-x que a gente utiliza nos procedimentos. Eu vou passar a palavra mais uma vez aí para a professora Luciana e professor Ricardo Ladeira, agradecer novamente a exposição aí dos palestrantes, que foi muito enriquecedora, foram muito enriquecedoras. A gente aprendeu muito, eu saí daqui revendo vários conceitos que a gente precisava rever novamente. E agradecer novamente à Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista e Hemodinâmica, SBHCI, pelo suporte que foi dado. Professora Luciana e professor Ricardo, fiquem à vontade aí para finalizar. Eu gostaria de agradecer, né, a todos os palestrantes, moderadores, painelistas e apresentadores que passaram, né, pela Inovença essa semana, trazendo os tesouros de vocês, que eu costumo dizer, que é o conhecimento, né, compartilhando conosco, cada qual dentro da sua expertise, né, e dizer que a semente com que nós vamos estar, né, disseminando a cultura da radioproteção daqui para frente, eu tenho certeza, pelo menos os participantes que passaram por aqui e todos vocês, nós vamos conseguir, num futuro, talvez de médio a longo prazo, aí, estabelecer uma modalidade muito mais segura do que nós já temos, né? Porque com certeza o que nós precisamos é manter a saúde de vocês para que a gente possa tê-los por bastante tempo, tá? Então, só posso agradecer a contribuição de todos vocês, tá? Doutor Ricardo? Microfone. Pronto, agora estou conectado. Então, o que eu disse é o seguinte, em termos de expectativa, nós estamos plenamente realizados com esse simpósio. Eu, que trabalho dentro de um grupo de diagnóstico, eu sempre procurei, como forma de trabalho, valorizar cada um dos profissionais que me circundam. Eu acho que todos nós temos que damos uma contribuição importantíssima para o resultado final, que é atender bem os nossos pacientes. Hoje em dia, nós temos uma forma de trabalho muito complexa, tanto que, quando a gente fala de máquinas, é praticamente impossível você dominar todo o detalhe, as entranhas dos equipamentos. E, obviamente, eu valorizo muito a minha engenharia clínica no hospital, porque, apesar de ser um indivíduo mais velho dentro da instituição, nessa área, eu sempre fui um aficionado por máquinas. E sempre gostei muito de máquinas. Então, eu me sinto à vontade de conversar com outros profissionais de outras profissões que integram o meu dia a dia. Se eu não consigo, obviamente, dominar os detalhes daquele equipamento, eu preciso recorrer a um profissional. E a Inovença, principalmente nesse simpósio, deu uma palavra e mostrou o quanto de riqueza de informação cada um de vocês tem. Os enfermeiros, os físicos, os médicos, os tecnólogos. E quanto de conhecimento é que às vezes fica disperso e não, obviamente, agregado. Eu acho que esse evento foi exatamente isso, a nossa expectativa, de dar a palavra a todos e mostrar o quanto que nós podemos fazer quando trabalhamos de uma maneira cooperativa. Eu gosto muito de aviação, sou aficionado por aviação, eu fico muito satisfeito durante um voo, quando eu saio, vejo o domínio da máquina pelo piloto, o atendimento de todos o pessoal de bordo.
mas eu, quando saio da escada, eu olho para o chão e agradeço ao mecânico de manutenção da aeronave. Foi a partir desse momento que ele me deu a segurança para fazer. Então, ele domina o equipamento, as entranhas do equipamento. Então, é um conjunto, é uma atividade que a gente pode dizer assim, que só pode ser realizado com cooperação. Então, parabéns a todos, muito obrigado por tudo, e eu deixo a finalizar com a Luciana, a professora, algumas informações com relação ao restante que nós temos ainda vinculado ao primeiro simpósio de radiologia intervencionista. Temos muito mais coisa agregada a essa plataforma. Muito obrigado. Pode falar, doutora. Eu só queria agradecer e eu fiquei muito honrada de estar com todos os médicos, os físicos e todos os enfermeiros, a professora Luciana, e você sabe que sempre estarei aqui à disposição para participar desse evento. Parabéns, eu concordo com todas as palavras do Dr. Ricardo, então só isso que eu queria falar. Agradeço a todos vocês, estou lá também para o que vocês precisarem de mim lá na sala. Desculpa, viu? Com certeza. Imagina, é um prazer sempre ouvi-la. A doutora Maria de Fátima foi uma das primeiras pessoas que apostaram na Inovença, né, doutora? Contribuindo desde os nossos colóquios já, né? Ainda falar para ela, ó, doutora, é um evento meio informal. Ela, não, eu vou, pode me colocar que eu vou. Então, você vê a grandiosidade da pessoa que tem toda essa expertise e aceita participar de coisas que estão começando, inovando, trazendo, né? E é essa proposta que a Inovença tem. Nós temos cursos com os graus de competência que vocês observaram no nosso simpósio, porque muitos desses palestrantes, eles atuam conosco desenvolvendo os cursos, né? Alguns já estão disponíveis na plataforma. A gente tem uma gama de curso para radiologia intervencionista, tá? E vamos ter também para as outras modalidades de diagnóstico, mas esse ano aqui, até o final do ano, a gente vai estar trabalhando com a área da radiologia intervencionista, tá? Então, a gente tem curso de capacitação em hemodinâmica e radiologia intervencionista. Por que a redundância, Luciana? É porque muitos enfermeiros, eles não reconhecem o termo radiologia intervencionista como hemodinâmica. Então, a gente redundou por causa disso, tá bom? Temos curso de radioproteção, de física aplicada à radiologia intervencionista, de introdução ao programa de radioproteção para ambientes intervencionistas, de atualização da RDC, né? E temos também o de eletrocardiografia com nível intermediário, né? Para a gente tentar não ter mais o porta-balão estourando, né? E a gente perdendo aí músculo à toa, tá bom? Então, é isso que eu queria passar para vocês quanto à Inovença. Eu acho que a gente conseguiu mostrar um pouquinho, né, do que é a Inovença e o que ela está vindo. E como o doutor Ricardo mesmo falou, esperem muito para o ano que vem, do nosso próximo simpósio, porque nós vamos, né, novamente nos unir a muitos dos que já estão aqui e vamos agregar mais coisas aí. Fiquem de olho na gente, que a gente não veio para brincar, não. A gente está falando sério. Apesar de ele estar no ambiente virtual, Luciana, mas algum dia nós faremos um simpósio presencial e poderemos nos cumprimentar, nos abraçar e batermos palmas. Adoro. Obrigada. Obrigada a todos vocês, viu? Principalmente, deixa eu fazer um elogio para esses participantes, né, que nos ouviram durante essa semana. Se vocês estão aqui é porque vocês são um diferencial na área de vocês, tá? Porque quem busca o conhecimento é porque está querendo agregar valores, seja valores financeiros ou não, de alguma forma a gente acaba ganhando, né? E continue assim, seja a diferença no meio, tá? Parabéns a todos.